Olá, segundo ano, continuidade das aulas, agora com a disciplina de História, Direitos da Criança. Vamos lá? Direitos da Criança. Observe a imagem. Como vocês podem ver, nós temos 4 crianças de mãos dadas e o sol super feliz. Então, isso quer dizer que as crianças aqui conseguiram seus direitos há muito tempo atrás. É isso agora que nós vamos saber quais são os direitos de vocês. E também não tem só direitos não, viu, meus amores? Tem também os deveres. Vamos conhecer hoje os dois e a história. Vamos lá? Direitos e deveres. Declaração dos Direitos da Criança, que é uma lei, certo? Todas as crianças unidas por essa Declaração dos Direitos da Criança. Vamos lá conhecer a história? Então, os direitos da criança. Em 1989, as Nações Unidas adotaram a Convenção dos Direitos da Criança. Os países que a ratificaram devem assegurar a todas as crianças, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião e origem étnica, o acesso a determinados direitos básicos. Então, como vocês podem ver, as Nações Unidas é quando todas as nações estão unidas, elas observam em cada país os direitos e deveres dos cidadãos. Isso entra direitos dos idosos, direito das crianças, né? Como o governo está direcionando esse país e as verbas que são direcionadas, porque as Nações Unidas também enviam verbas quando há necessidade dos países, quando há uma calamidade, quando tem uma guerra. Então, ela está observando se realmente esse governo está direcionando os nossos países e cumprindo com os deveres que ele tem de nos governar com decência, com dignidade, com honestidade e respeitando os nossos direitos. E não poderia faltar o direito de vocês, crianças, né? Então, as Nações Unidas são responsáveis por isso. Elas emitem delegados, como delegado de polícia, mas são delegados o quê? São pessoas que vêm vigiar se o governo está investindo os dinheiros que ela manda justamente para ver a questão de pobreza, a questão se as crianças estão tendo escolas, né? Se estão tendo a merenda. Tudo isso é observado por delegados que são enviados das Nações Unidas para observar isso. Olha que interessante, né? Tenho certeza que vocês não sabiam isso. Vamos lá? Origem. A origem quer dizer a história. Então, desde o momento em que nasce, toda criança se torna cidadã. Lembra que a gente estudou anteriormente que os documentos é que provam que nós somos um cidadão e fazemos parte do país e de uma sociedade. E por isso, criança também tem direitos. Não é porque são pessoas pequenas que as crianças são menos importantes, não. Vocês são muito importantes. Tanto para Deus, quanto também para a sua família e para exigir também os seus direitos e cumprir também os seus deveres, certo? Não é porque são pessoas pequenas que as crianças são menos importantes. Pelo contrário, elas devem receber atenção especial, pois a infância é a fase mais importante da vida. Para que todos tenham uma infância legal, a ONU, lembra que a Tia explicou antes, Organização das Nações Unidas, criou um conjunto de direitos para as crianças. É a Declaração Universal dos Direitos da Criança, escrita em 1959. Olha, a gente está em 2020 e foi escrita em 1959. Quantos anos a gente tem? Já pensou? Quase 40 e poucos anos que vocês adquiriram esses direitos. Essa declaração assegura que todas as crianças tenham direitos iguais, independente de raça, credo quer dizer religião, da raça, se é branca, se é afrodescendente, se é do Japão, da China e de outros países. Todas as crianças têm esse direito, porque é lei, é uma lei universal.
unida a todas as nações. Então, elas não podem sofrer distinção ou discriminação. Ninguém pode ser discriminado. Nem vocês também podem discriminar os colegas. Entendeu? Jamais. Tem que tratar todo mundo por igual, porque é lei. Por motivo de raça, por exemplo, se tem crianças que são brancas, outras crianças que são afrodescendentes, cor, sexo, se é menino ou menina, a língua, né? Por exemplo, eu falo português, nós falamos português. Aí uma pessoa que mora nos Estados Unidos fala o inglês. Aí eu vou discriminar porque ela fala o inglês? Não, tem que tratar todo mundo por igual. Religião, por exemplo, tem pessoas que são evangélicas, tem pessoas que são católicas, tem outras pessoas que têm outras religiões. Então, jamais podemos diferenciar as pessoas pela religião. Cada um tem a liberdade de escolha, entendeu? Nós somos livres, por isso que vivemos em uma sociedade democrática. O que é uma sociedade democrática? É quando eu posso exercer os meus direitos, exigir os meus direitos e também cumprir com meus deveres, podendo dar uma opinião, certo? A qualquer assunto referente à sociedade, à minha pessoa e às outras pessoas. Então, isso se chama democracia. É o direito à liberdade, é o direito à escolha. E de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. A de riqueza, se eu sou pobre, se eu sou rico, se eu sou mediano, nem muito pobre, nem muito rico. Então, isso não interessa. A lei é uma só. Toda criança tem direito, tem os seus direitos e os seus deveres. Nascimento ou qualquer outra condição. Casa, comida e remédio não podem faltar. Desde o nascimento, toda criança tem direito a um nome, a uma nacionalidade. O que é a nacionalidade? É o país que eu nasci. Por exemplo, nós somos brasileiros. Por quê? Porque nós nascemos no Brasil. Quem nasceu nos Estados Unidos é americano. Quem nasceu no Japão, certo? Que é o país é japonês. Entendeu? Então, cada um tem a sua nacionalidade, tem o seu país. Toda criança tem direito ao nome, uma nacionalidade, tem direito a crescer, a se desenvolver com saúde, alimentação, habitação. A habitação é onde é a moradia, recreação, que são as brincadeiras, assistência médica, né, que são os médicos, quando você está doente, a mamãe leva para o médico. Assistência médica adequada. A declaração diz também que as crianças com deficiências físicas ou mentais devem ter tratamento, educação e cuidados especiais. Então, as crianças que possuem deficiência física, né, que não tem assim, que não escuta, que não enxerga, né, pode ser o auditivo, o visual, o físico. Por exemplo, ela não tem uma perna, não tem uma mão, ou não tem um braço, entendeu? Então, toda criança também tem direito, independente da deficiência que ela tenha. É lei. O governo tem que cumprir a lei. Tem direito à escola, tem direito a médico gratuito pelo SUS, pelo sistema do SUS, certo? Que é o sistema de saúde obrigatório que não se paga. A declaração diz também que as crianças com deficiência, já falou, deficiências físico-mentais devem ter tratamento, educação e cuidados especiais. Porque como elas são especiais, ela tem certas deficiências, elas precisam ter toda essa ajuda, tanto governamental quanto também da família. Quando a tia fala governamental, a tia está falando daquele que governa o país. Quem governa o nosso país? Quem é o presidente? Então, o presidente é que faz esse papel de governar o nosso país. Quer dizer, de direcionar todos os direitos e deveres que nós tenhamos que fazer. Mas não é só isso, não. Você conhece outros direitos da criança? Quais serão outros direitos que nós temos? Vamos conhecer?
Declaração Internacional da Criança. Então, origem e história. O Dia das Crianças no Brasil, vocês sabiam que foi criado por um político na década de 1920, há 70 anos. Tem 70 anos que esse político, o deputado federal Galdino do Vale Filho, ele teve a ideia de criar um dia em homenagem às crianças. Então, os deputados, naquela época, em 1920, hoje nós estamos em 2020, certo? Aí, aliás, desculpa, 70 anos não, 80 anos. Tem 80 anos que vocês têm o dia de vocês, o Dia das Crianças, que é comemorado no dia 12 de outubro. Foi oficializado como Dia da Criança pelo presidente Arthur Bernardes, através do decreto número 4.867, de 5 de novembro de 1924. Quer dizer, tem 80 anos que esse político federal, Galdino do Vale Filho, criou o dia de vocês, que é a comemoração à criança. Olha que legal. 80 anos, gente, é muito tempo. Qual foi o objetivo? Né? Qual foi o objetivo do Galdino do Vale? Tem como base e fundamento os direitos à liberdade, quer dizer, a liberdade de brincar, de gritar, de pular, de falar, de brincar, né? de passear. Estudos, ter direito à escola, brincar e o convívio social das crianças, vocês poderem brincar com outras crianças. Quando vocês vão para a escola, vocês não brincam com os coleguinhas da escola e brincam também com os coleguinhas da rua. Então, isso se chama convívio social, que deve ser respeitados e preconizadas em 10 princípios. Então, a importância, qual foi a importância dessa Declaração Internacional da Criança? Esta Declaração dos Direitos da Criança, visando que a criança tenha uma infância feliz e possa gozar em seu próprio benefício e no da sociedade, os direitos e as liberdades, certo? Olha que legal! Agora nós vamos. Quais são os seus direitos? A Declaração Universal, os seus direitos, ó. Direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Lembra que a tia explicou? Direito especial, proteção para o desenvolvimento físico, mental e social. Direito de crescer, de brincar, de falar, certo? Social, o convívio. Respeito à alimentação, tem que ter alimentação, a moradia, assistência médica adequada para a criança, para a sua mãe, né? Direito à educação e a cuidados especiais para criança física ou mentalmente deficiente. Lembra que a tia falou, as crianças especiais? Porque tem criança que fala, que brinca, mas tem criança que a mente dela, ela não consegue. Ela já é mais lenta nas coisas. Então, nós não devemos tratar as outras pessoas pelas suas diferenças, porque todos nós somos filhos de Deus e temos nossos direitos declarados, certo? Que é a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Então, respeitar o próximo também é um direito, viu? E um dever também da gente. Todos sem distinção. Todos nós somos filhos de Deus, gente. Presta atenção. Direito à educação, aos cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente. Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Né? Direito à educação gratuita e ao lazer infantil. Quer dizer, a educação gratuita. Eita, que eu quase não dizia, gente. Né? Que são as escolas. Nós tem as escolas particulares e tem as escolas públicas. Então, essa escola pública é direcionada pelo governo, pelo presidente. Então, quando a criança não pode pagar a escola, elas vão para a pública, entendeu? Ao lazer infantil, que é o direito a brincar. Né? Criança não pode trabalhar, criança tem que brincar. Agora pode ajudar a mãe em casa, viu? Com pouca coisa, mas tem que ajudar, é um dever também. Direito a ser socorrido em primeiro lugar em caso de catástrofe. Por exemplo, se houver um acidente, a criança, quando vai para o hospital, ela tem que ser atendida imediatamente. Tanto ela quanto o idoso. Todos os dois são prioridades nesse direito. De repente, Deus o livre, né? A tia Joana está doente e vai para o hospital. E de repente chega uma criança lá. Ou algum amiguinho de vocês, que Deus o livre. Ou até vocês podem precisar se adoecerem, que também
Deus livre disso. E aí, Tata e a Joana, chega algum aluno dela ou algum coleguinha de vocês, quem vai ser atendido primeiro? São vocês, porque são crianças. Ou se chegar algum idoso também entra logo, porque já são pessoas de idade. Não pode estar esperando muito nas filas, ok? Direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho. Então, a criança não pode ser abandonada, mas a gente sabe que tem crianças que passam por isso, né? A gente tem que pedir a Deus que as protejam de tudo de ruim. A exploração no trabalho, tem crianças no interior que trabalham como empregada doméstica com 10, 8, 9 anos de idade. Trabalho braçal, então elas não têm direito a estudar, não têm direito a brincar, certo? Tem crianças que ainda passam por isso, mesmo tendo essa declaração universal. Ainda passam por isso. Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Então, todo mundo tem direito a se solidarizar. Se solidarizar. Então, por quê? Porque essa solidariedade é quando eu estendo minha mão e vice-versa. Então, há uma ajuda mútua, uma ajuda de ambas as partes. Então, aqui, como vocês podem ver, é a Declaração Universal dos Direitos da Criança, o que a tia leu anteriormente, mas vai ler novamente. Ó. Aqui são todas as crianças juntas, direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade, direito à moradia, certo? Para o desenvolvimento físico, mental e social. Ó. Direito a um nome e uma nacionalidade, ter direito a um nome e um país para fazer parte de uma sociedade. Direito ao médico, tá vendo aqui, ó? Tá vendo a alimentação, moradia, assistência médica adequada para a criança e a mãe. Quando a mãe fica grávida e vai ter o bebê, a assistência médica do SUS, que é um sistema de saúde gratuito, eles fazem o acompanhamento, que é chamado de pré-natal. Quando a mamãe fica grávida, passa 9 meses, né, com o bebê na barriga e ela vai tendo esse acompanhamento no posto médico, de graça. E tem mães que podem pagar, tem plano de saúde e vão para médicos particulares. Aí tem aqui, ó, a criança especial tem que ter o cuidado, o respeito, tá vendo? Tem uma de cadeira de rodas, tem outro que ainda não sabe andar, mas tá tendo esse direito. Direito ao amor dos pais, ó, aqui, tá vendo? Direito à educação, o estudo. Direito a ser socorrida aqui no hospital, ó, chegou, já foi socorrido. Aqui, direito a ser protegida contra se está abandonada, é um direito que ela fique em abrigos. Lembra que a tia falou ontem sobre o assunto em família de filosofia, que tem abrigos e que tem orfanatos que abrigam as crianças que não têm pais nem mães, e direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade. É aquilo. O coração significa o amor e respeito a todos. Então, aqui, direitos e deveres, né? Aqui são, novamente, os direitos que já foram lidos. Tem direito à vida, à saúde, à educação, cultura, lazer, alimentação, liberdade, à família, ser socorrido, cuidados especiais, a ter direito a uma profissão, um nome e uma nacionalidade. Agora, pessoal, vocês já conhecem o direito de vocês. Agora vocês vão conhecer o dever que toda criança tem que ter, né? Vamos cumprir também, né? Então, não falar palavrão é um dever, né? É feio criança que fala palavrão, não pode, certo? Dormir na hora certa. Eu não posso virar a madrugada, não, gente. Tem que ter hora, até porque o meu organismo acaba adoecendo. Quem dorme cedo tem a saúde boa. Quem dorme tarde não tem a saúde boa, não, adoece. Então, tem que dormir na hora certa. A hora que o pai e a mãe determinar, tem que ir. Se for 8 horas da noite, tem que dormir 8 horas da noite, certo? Vamos obedecer. Que é o dever, viu? Tratar bem os animais. Eu não posso maltratar os animais. Os animais são filhos de Deus também, certo? São seres vivos que merecem respeito. Então, é meu dever tratar os animais bem e cobrar das outras pessoas que tratem também os animais bem.
Respeitar os mais velhos, principalmente nossos avós e as pessoas que são mais idosas. Por quê? São pessoas que já viveram a vida, que estão numa certa idade, que precisam de amor, carinho e atenção. Então, não pode desrespeitar nem o vovô, nem a vovó, certo? Por favor, e os idosos lá fora. Cuidar dos materiais e fazer a tarefa, certo? Então, o meu material é minha responsabilidade da escola. Fazer as atividades também, gente, é um dever, viu? Não pode deixar de fazer, não, e nem de cumprir, não. Tem que acompanhar, certo? É minha obrigação. Então, não fazer birra. Por exemplo, a mamãe sai com você, ela pode estar sem o dinheiro, ou ela diz que você não pode assistir televisão agora, aí você faz birra. Começa a chorar, espernear, gritar, fica com raiva, bate a porta do quarto. Não pode, gente. Isso é falta de respeito. Tem que cumprir, não pode fazer birra, não. Não pode, isso é feio. Então, vamos cumprir o dever. Vocês têm direito, então vocês também têm que cumprir as coisas. Tem os direitos e os deveres. Se eu não cumpro o meu dever, eu vou ter direito a alguma coisa? Não. Então, vamos lá. Tomar banho, escovar os dentes, né? Alguém quer ser igual ao Cascão? Não pode, né? Então, tem que tomar banho e escovar os dentes todo dia. Se precisar 3 vezes ao dia tomar banho, tem que tomar. Se tiver sujinho, porque acumula sujeira e acaba adoecendo. Então, o banho, o sabonete tira justamente essas bactérias, esses micróbios. Então, tomar banho, escovar os... E não brigar com os amigos, principalmente isso, nem com os amigos, nem com ninguém. Entendeu? A briga só traz coisa ruim pra gente. E a gente tratando bem todo mundo, ajudando todo mundo, a gente é sempre uma pessoa feliz. Ok? E aí terminou nossa aula sobre os direitos e deveres. Ok? Beijos, até amanhã, pessoal.